Boa noite, irmãos. Vamos adentrar. Boa noite, Cali. Boa noite. Bem-vindos. Boa noite, família. Saudade de vocês. Graças a Deus, estamos aqui hoje para louvar o Senhor. Vamos louvar inicialmente, a graça e a paz a todos. Corinho 8 do cantor cristão, do nosso Ináriozinho. Corinho 8. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Louvado seja Deus, porque só Ele é Deus e não há nenhum outro. Vamos abrir nossa Bíblia para o Salmo 61. Vamos fazer uma leitura bíblica do 1 até o 8. Salmo 61 é o salmo de oração do rei Davi. Irmãos, ficar de pé para a leitura da leitura sagrada.
Vamos lá, todos de pé, que estão lá atrás também. Reverência à palavra de Deus. Ouve, ó Senhor, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, um abatimento no meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu ao meu tabernáculo, no seu tabernáculo, para sempre. No esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança, os que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei, durante os seus santos anos, gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de ti, diante de Deus, concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Que Deus abençoe o tempo de nossos corações. Podem sentar. Deus e nosso Pai Santo, nós rendemos-te graça, louvamos o teu nome por esse maravilhoso salmos, súplica de oração, ó Deus, ao Rei que estava amparado no Senhor, como sua rocha, como cidadela forte, que não pode ser alcançada senão a presença de Deus. Ó Deus, que diante dessas situações pandêmicas, possamos nos encontrar assim, amparados por Deus e tendo Ele como uma rocha que é mais alta do que tudo, mais alta do que nós, mais alta do que tudo que existe. Te louvo e te agradeço porque o Senhor Deus nos esconde, assim como escondeste o teu servo desse mal que está no mundo. Ó Deus, louvo o teu nome por aqueles que já passaram por essa situação e hoje se encontram dando glória e louvor o teu nome. Abençoa as famílias aqui que chegaram, Senhor Deus, as crianças, adultos, adolescentes, jovens, que o Senhor coloque cada vez mais seus corações e mentes, ó Deus, a certeza que esse Deus é presente, dia após dia, como Ele prometeu. Não vos deixarei nem me desampararei. E que a gente possa salmodiá-lo, como disse o rei Davi, cantando, todos os dias, para sempre, nós podemos te louvar. Louvo e te agradeço pelo dia de hoje, pela noite, também pelos louvores e cânticos. Te louvo a Deus pela tua mensagem, tua palavra, que vai ser explanada e lida, ensinada para a igreja hoje à noite. Pessoas, irmãos que não puderam vir, aqueles que não estão ainda gozando de saúde, Senhor, o Senhor esteja abençoando para que possam recuperar. Abençoa-nos em tudo, em nome de Jesus, amém. Continuando louvores, gostaria de chamar a irmã Silvia, também com Kiara e Júlia, para louvar. Quão formoso és e tu és santo. 2 Coríntios. Quão formoso é
Queremos louvar o Senhor pela presença de todos os irmãos, né? Chegada na igreja hoje à noite, saúde e paz, né? Pensamento da família do pastor Semírimes, né? E família do pastor Abraão, esposa e filhos, né? E graças a Deus que eles estão bem, né? Gozando de saúde e paz, né? Também a filhinha da nossa irmã Célia, né? Que está conosco hoje, aqui conosco hoje à noite. Louvamos a Deus todas as coisas que tem feito em suas vidas e em nossas vidas. Também vamos continuar louvando ao Senhor. Agora o nosso cântico de ofertas, né? Os irmãos que porventura trouxeram seus dízimos, as ofertas, né? Sem constrangimento, aqueles que não são crentes ainda, não são obrigados a cooperar. E somente uma prática dos crentes em Cristo Jesus. Oferta de amor, vamos louvar o Senhor. Participações agora dos grupos com as crianças, convidando as crianças para louvar o Senhor, né? As
crianças para louvar o Senhor. Também com a irmã Silvia. Caleb. Crianças, vamos lá, Sarinha, vamos lá. Davizinho. Se quiser vir, Isaac, pode vir, viu? Isaac. Próxima semana nós vamos começar, já ter a ceia do Senhor, né? Próximo domingo, ceia do Senhor na igreja, ministração. E vamos planejar para o mês de agosto já a volta da escola bíblica. Vamos ver aí devagarinho, aos poucos, sendo vacinado, a maioria que vão aumentando o número de pessoas já imunizadas, fica mais fácil a gente trabalhar. Então, possivelmente eu já estarei vacinando amanhã, vai chegar a minha vez, né? Ele vai em 57 anos. Então, louvado seja Deus por aqueles que já se vacinaram, né? Já tomaram a primeira dose, né? Professores e os anciãos, né? Também jovens de 18, né? Vai baixar aí para até setembro, se Deus quiser. Então, Deus abençoe essa vacina que tem sido muito importante no nosso país, né? E para as pessoas infectadas. Muito bem, vamos continuar aqui agora com os jovens, louvando o Senhor, todos os jovens aqui à frente, logo após as senhoras. Boa noite, irmãos, mais uma vez. Antes de começarmos a louvar, vamos louvar um grande amigo de 73 do cantor cristão. Mas a gente, antes de começar a louvar, eu quero agradecer pelo culto de ontem à noite, com a pregação do pastor Edmilson, que esteve aqui presente conosco, pastor Abraão, pastor Júnior, e a mocidade. A gente sentiu falta de alguns, né, que ainda não voltaram às suas atividades. E foi uma bênção ontem, foi muito bom poder ver a quantidade de jovens na igreja. Domingo passado só tinha 6 jovens. E assim, eu confesso que eu fiquei muito triste, né? Até como eu comentei com o pastor Júnior, tinha ficado triste, a gente até desanima, porque a gente tem, quando chega aqui só tem 4, 5, 6 jovens. Mas ontem eu vi que a igreja ontem estava bem recheada, graças a Deus, né? A maioria da mocidade estava aqui, então louva a Deus por isso. E continuar orando pela nossa mocidade, para que eles estejam bem, para que eles possam estar aqui novamente, a gente poder estar reunidos juntos. Né? Somos família em Cristo e a gente sente falta quando não está, né? Todos juntos. A gente sabe que devido à pandemia a gente não pode ainda se encontrar, não pode se abraçar e tudo, mas com tudo isso eu louvo a Deus por aqueles que estiveram aqui, aqueles que não estavam também, que a gente sabe que aqueles que não estavam aqui, mas estavam firmes, a gente sabe que tem feito o trabalho do Senhor, tem estudado, tem orado, então a gente louva a Deus pela vida de cada um, tá certo? Vamos louvar.
Agora tá. Não tem amigo melhor do que Jesus, né? Então, todos os dias a gente tem buscado ao Senhor para nos fortalecer e nos guardar. Jesus é melhor, sim, do que ouro e bens. Não tem nada melhor do que Ele. Jesus é melhor, sim, que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas e posições. Melhor, muito mais do que milhões. Pode ser o rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal, no prazer e na dor. Melhor do que tudo, Ele é pra mim. Melhor que qualquer amigo, enfim. Pode ser o rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que a linda flor. Jesus é o sol da justiça e do amor. Jesus é a fonte que satisfaz, caminho do bem, verdade e paz. Pode ser o rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Muito bem, vamos. Participação com Sara Vitória. Dueto aí com Davi, né? Certo. Sara, Vitória e Davi. Boa noite, graça e paz. Eu vou ler Salmos 145, versos 13. Diz assim: o Senhor vai manter suas promessas
Com amor, Ele toma conta de tudo, aquilo que Ele criou. Minha oração, por cada promessa que o Senhor fez, eu agradeço. E com arco-íris você me diz, eu não me esqueço. Eu vou cantar, então se verá. Muito bem, irmãos, pelas participações, e também vamos ainda chamar os homens para louvar, os homens da igreja. Os homens? A igreja tem muito homem. (324) Seguro estou, refúgio verdadeiro. 324. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. 324.
convido os que estão fora para entrar, para nós, um momento especial da palavra de Deus, né? Então, os irmãos que estão aí fora podem adentrar. Nesse momento nós vamos orar pela palavra e também pelas famílias enfermas. Temos aí algumas pessoas necessitadas de oração, né? E continuar orando pela família da irmã Maria, ela, irmão Luiz. Continuar orando pela volta de irmão Clínio, acho que amanhã está retornando e pediu oração. Tá? E pelos trabalhos semanais, trabalho da Palavra de Deus, e pelo programa na rádio. Né? Acho que vai ter um estreante essa semana aí, né, pastor César? Está reestreando na rádio, né? É o homem da raida. Dizia lá no interior, é o homem da raida. De volta, se Deus quiser. Esse ministério aí, para a louvor e glória do Senhor, né? Então, quarta-feira e quinta-feira teremos o culto através da rádio, né? Ou seja, você pode ligar, sintonizar. Uhum. Sim. Isso. Certo. Muito importante. É verdade. Uhum. Verdade. Então vamos orar pelos pedidos, né? E que Deus esteja abençoando a sua palavra hoje à noite e também os ouvintes do programa, né? E também continuar orando para que a presença dos cultos vá aumentando enquanto a vacina vai cada vez mais sendo feita na vida das pessoas, ou seja, as pessoas vão tomando a vacina, né? Vamos orar com o pastor Edmilson?
Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos, amém? Grande motivo de alegria mais uma vez, estarmos aqui na casa do Senhor. Todos prontos para poder se alimentar da palavra de Deus. Foi uma pergunta. Quem cala consente também, né, pastor? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias para o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o que escreveu o médico amado, Lucas. Lucas capítulo 15. Esse capítulo, ele registra 3 parábolas, a qual Jesus vinha ensinando. Obrigado, Robson. A qual registra a parábola da ovelha perdida, do dracma perdido pela senhora da casa, e também uma das parábolas, talvez, se não for a mais conhecida dentre todas as outras, o filho pródigo. E dentro dessas 3 parábolas, Jesus, ele estava cercado por publicanos. Publicanos eram aquelas pessoas que cobravam os impostos. Como por exemplo, Mateus era os judeus, a qual trabalhavam para o Império Romano, eram cobradores de impostos, como Zaqueu também. E para a sociedade judaica, para a seita chamada de fariseus, ou até mesmo os saduceus, tanto os publicanos quanto os gentios, eles não tinham vez. E dentro daquilo que o Senhor Jesus, o nosso Deus, ele vinha ensinando, ele sempre estava cercado destas pessoas, publicanos e pecadores. Não diferentemente hoje da nossa realidade, né? Aqui ninguém tem nenhum cobrador de imposto, mas nós temos e somos todos pecadores. E Jesus, ele estava cercado, literalmente cercado por esse tipo de pessoas, e por isso é que ele era tão discriminado em suas palavras, naquilo que ele estava ensinando, porque claramente nós podemos ver, não somente aqui no capítulo 15 de Lucas, como também em toda a palavra do Senhor, que Jesus Cristo, ele veio para pregar para os perdidos. Ele não veio para mostrar a sua graça, nem dar a mesma, ou explanar a sua palavra para aquelas pessoas a qual já conheciam a palavra. No caso aqui, da tradição, as seitas religiosas, como os fariseus, os saduceus, os epicureus, enfim, as seitas que eram existentes no momento, a qual estes homens, principalmente os fariseus, se achavam os santões, os homens a qual eles achavam-se melhores do que o seu próximo. E Jesus vinha ensinando, vinha mostrando, e nesse capítulo, irmãos, em específico, trazendo aqui o seu significado prático e lógico, aqui Jesus, ele não se detém, mas ele investe em suas palavras muito sábias, em mostrar o amor do Pai, o amor de Deus para com todos os pecadores, visto que era um escândalo para os judeus, para as comunidades religiosas da época, os gentios terem a oportunidade de serem salvos pela graça, deles poderem obter a salvação de graça, visto que eles defendiam, e isso foi um dos motivos a qual os judeus levaram Jesus à cruz, de uma salvação obtida por obras. Pois os fariseus, eles eram extremamente meticulosos em suas ações, justamente para tentar agarrar a salvação com as suas próprias mãos. E Jesus veio justamente para isso, para mostrar
que essa era uma prática totalmente errada de se obter a salvação, visto que a salvação era, foi, é e será sempre pela graça de Deus. Então não vamos falar, talvez só citar algumas coisas sobre a ovelha perdida e o dracma perdido, mas gostaria de investir o nosso tempo de aprendizado nesta noite para todos nós aprendermos um pouco mais sobre essa parábola tão conhecida, mas tentarei trazer uma ótica diferente com respeito ao que a palavra do Senhor nos diz. Claro que aqui ela vai falar sobre o amor de Deus, mas eu vou tentar trazer aplicações mais claras possível para a nossa vida cotidiana, tanto a vida familiar, quanto também a nossa vida em família eclesiástica, ou seja, a nossa vida familiar com os nossos irmãos aqui na igreja. Então vamos ler somente do versículo 11, capítulo 15, versículo 11 até o final, até o 32, que diz assim a palavra de Deus. Continuou, e aqui continuou é Jesus Cristo em seu ensinamento. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caído em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi ele ao seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, veste-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltara ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, à luz do teu Santo Espírito, que o mesmo possa estar abrindo os nossos olhos espirituais neste momento, para podermos assim termos, ó Pai, a tua palavra genuína em nosso coração, para podermos, Pai, assim
extrair os princípios bíblicos e eficazes para as nossas vidas. Que o Senhor, ó Deus, possa estar ajudando a cada irmão aqui presente, também os irmãos que estão acompanhando por intermédio da live, e também, ó Pai, eu te peço que o Senhor possa estar me ajudando na transmissão da Tua palavra, e que de minha boca, ó Pai, venha sair somente aquilo que é do Teu agrado e do Teu querer. Obrigado, ó Pai, e é no nome santo de Jesus que te oramos e te pedimos por estas coisas. Amém. Irmãos, aqui quando Jesus contou a parábola do filho pródigo, como já falei, ele estava cercado por pecadores e publicanos. E eram realmente uma parte da sociedade a qual estava vivendo naquela época, que era desprezada pelos judeus, ou os judaizantes. E Jesus, ele de certa forma estava escandalizando o evangelho à vista destas pessoas, à vista das seitas religiosas que eram presentes naquela época. E com isso, ele chamava a atenção. Muitos tentavam acompanhar Jesus para poder obter uma bênção, para tentar obter um milagre ou uma cura. Outros realmente para tentar desmenti-lo com respeito à lei judaica. E era o caso das seitas religiosas. Estas pessoas, tanto os pecadores quanto os publicanos, aqui nós podemos ver que eles acompanhavam Jesus desde o início do seu ministério. E Jesus sempre mostrando o evangelho como ele era simples, como ele era algo fácil de entender. E a forma qual Jesus ele fala em muitas ocasiões por intermédio de parábolas, ou seja, ilustrações, não sabemos se são histórias reais ou não, mas podemos afirmar que são ilustrações a qual o Senhor mostrava aos seus ouvintes aquela imagem daquela ocasião, justamente porque uma imagem, para todos nós, ela vai nos dizer muito mais do que muitas palavras. É mais fácil nós entendermos e gravarmos em nossa mente uma imagem bem explicada, uma cena bem ilustrada, do que simplesmente muitas e muitas palavras. Quem prefere ler um livro de 600 páginas ao invés de assistir um filme de 1h30? Somente os muitos estudiosos que gostariam de ler o livro de 600 páginas. Aquele filme As Crônicas de Nárnia, se eu não me engano são 5 volumes, compete a mais de 1000 páginas. Quem gostaria de ler ou quem gostaria de somente assistir os filmes? Então, isso é somente para mostrar e enfatizar que uma cena, uma imagem, hoje utilizada pela indústria cinematográfica, ela realmente vai gravar mais, ela vai marcar mais. E isso já era utilizado até mesmo nos tempos antigos por Jesus Cristo por intermédio das parábolas, cenas. Colocava você naquela cena, você se compadecia, você interagia com aquele ato que estava acontecendo e assim aquilo impactava a sua vida e você conseguia entender as primícias do Evangelho ou os ensinamentos que Jesus estava tentando transmitir. Mas Jesus ele fazia diferente com essas pessoas, tanto com todos os pecadores, os gentios, quanto com os publicanos, que eram judeus, mas que cobravam impostos. Ele buscava estas pessoas. Com Zaqueu, ele mandou Zaqueu descer. Com Mateus, ele foi atrás de Mateus para poder levar Mateus juntamente consigo, nos seus 3 anos e meio, mais ou menos, de ministério. E Jesus não somente buscava aquelas pessoas, mas ele andava com aquelas pessoas e ele comia com aquelas pessoas. Uma atitude totalmente de humildade que Jesus Cristo tinha para com os pecadores. E isso era inaceitável à vista das seitas. Esse tipo de comportamento escandalizava a todos os fariseus, saduceus e seitas religiosas e também os doutores da lei. Porque até mesmo os rabinos da época, que eram aqueles professores
digamos, por assim dizer, na linguagem atual, os mestrados e doutorados, eles não ensinavam esse tipo de pessoa. Eram rejeitados. E Jesus Cristo, ele não se limitou somente aos judeus, somente àqueles homens, aquelas pessoas que se consideravam santos, que se consideravam pessoas melhores do que o seu próximo. Pelo contrário, ele fez questão de trazer 3 parábolas para ilustrar que o Pai Celeste, o nosso Pai, ele ama todos os pecadores. No iníciozinho do versículo 11 até o 16, nós temos aqui algo muito interessante com respeito a esta parábola. Nós temos um jovem chamado jovem 1, ou do filho pródigo, porque é intitulado esta parábola como o filho pródigo. Porém, a gente lendo o texto, vocês podem observar que a palavra pai, ela é muito mais enfatizada do que a palavra filho, ou até mesmo a palavra pródigo. Aqui a palavra pai é falada, dependendo da versão, de 10 a 12 vezes. Então, a ênfase do texto, capítulo 15, versículo do 11 até o 32, e até mesmo anteriormente, com as 2 anteriores parábolas, da ovelha perdida e do dracma perdido, é para mostrar o supremo amor de Deus, o amor do Pai para com os seus filhos. E aqui nós podemos ilustrar de várias e várias maneiras, dentro da vida da igreja, da vida cotidiana, familiar, da vida para os crentes, para com Deus, enfim. Então, o título dessa parábola, para muitos estudiosos, é a parábola do filho pródigo. Porém, poderíamos também chamar a parábola do pai amoroso, visto que muitos estudiosos hoje na atualidade já adotam esse título para esta parábola. Um significado interessante é a palavra pródigo. E talvez você possa ter em sua mente o significado de abandonado, ou de um filho rebelde, ou de um filho que decidiu fugir. Mas o significado transliterado para a nossa cultura dessa palavra pródigo, ela significa extravagância descuidada, ou agir com insensatez. E é justamente isso que este homem, este filho, chamar ele de ele teve essa atitude para com seu pai. A palavra de Deus, ela é bem clara quando diz que o homem tinha 2 filhos, versículo 11, e o mais moço deles disse ao pai que gostaria da sua herança. Diz: pai, eu quero minha herança. E como hoje, na nossa tradição e nossos costumes, o pai deixa uma herança para o filho somente após a sua morte. E não era diferente dos tempos antigos. Era desta forma que também era feito a repartição da herança para os filhos, após a morte dos pais. Eu sei que aqui a palavra de Deus é clara quando o filho diz: pai, eu quero a minha herança, eu quero a parte que me cabe, e eu vou ganhar a vida. Eu vou viver da forma como eu quero. Eu quero viver livre, sem a tua autoridade. Eu quero ter uma vida desprovida de regras. Eu quero ter uma vida totalmente mergulhada naquilo que eu desejo. E a partir do momento que este jovem, irmãos, tem essa atitude para com o seu pai, é como se ele estivesse apunhalando o coração do seu pai. Porque, de certa maneira, não com palavras, mas com a atitude que ele teve, é como se ele tivesse dito: pai, eu não ligo mais para o Senhor, se o Senhor está vivo, se o Senhor está morto.
Eu quero sair de perto de ti. Eu quero somente aquilo que eu tenho direito, como herança. E quero viver a minha vida só. Eu quero gastar da forma como eu quiser. Eu quero agir da maneira como eu quero. Eu quero viver da forma como eu acho que está correto. Não me interessa o Senhor. Eu não vou esperar o Senhor morrer para me poder pegar a minha parte. Eu quero a minha parte já. E o seu pai, conscientemente, deu a parte que cabia ao filho mais moço. A palavra de Deus diz que, versículo 13, passados não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo aquilo que lhe cabia por herança, tudo o que era seu, e partiu para uma terra distante. Não se diz a terra, não se diz o local. Ele poderia ir para muitos cantos, para a Ásia Maior, poderia descer para a África, como na época nós podemos até chamar hoje de Egito, e na época também tinha o Egito, como o primeiro país que fazia ali a divisa com Israel. Podia subir para a Grécia, mas a palavra de Deus diz que ele foi para uma terra distante. E depois de ter consumido, o versículo 13 ainda diz que ele foi para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, gastando com tudo que ele achava certo. Ele não foi um bom administrador da herança que o pai dele tinha deixado para ele, ou que o pai dele deu para ele poder utilizar. Versículo 14, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Não se diz o tempo que ocorreu isso, mas diz que ele usou tudo. E no finalzinho do capítulo 15, no relato do irmão dele, diz que ele também utilizou com meretrizes. Irmãos, eu chamo a sua atenção agora para esses versículos iniciais, para a vida deste jovem. Este jovem, com certeza, ele tinha roupas boas, ele tinha uma ótima alimentação, ele com certeza não trabalhava para o pai, não servia o seu pai com um trabalho forçado, pesado. Ele vivia conscientemente feliz. Ele era um homem, por assim dizer, bem-sucedido ao lado do seu pai. Ele tinha de tudo. E surgiu algo em seu coração, uma palavra que muitas vezes surge em nosso coração. Quando a gente menos espera, essa palavra está lá. A insatisfação. Ele não se viu mais satisfeito em estar naquele local a qual ele era bem sucedido. E essa palavra, muito antiga, vamos voltar lá para o Jardim do Éden. Adão e Eva eram reis no Jardim do Éden, dominavam todos os animais. Enfim, Adão foi quem colocou o nome dos animais. Ele era lá, naquele momento, o mordomo do Senhor. Abaixo de Deus, Adão, aqui na terra, juntamente com sua esposa. Porém, talvez, eles não se viram. Vamos falar de Eva, porque ela foi o precursor, juntamente com a serpente. Mas ambos talvez não estivessem mais satisfeitos em conhecer somente aquilo que Deus tinha dito a eles. Visto que a ordem era o quê? Para não comer da árvore do centro do jardim. Porque aquela árvore, ela iria transmitir o conhecimento do bem e do mal. Então talvez eles conversando, não se sabe também ao certo o período em que Adão e Eva viveu naquele jardim. Se foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, 1 bilhão de anos, ninguém se sabe. Se sabe que eles foram criados e que eles pecaram. Foram criados perfeitos moralmente e fisicamente.
Hoje nós somos imperfeitos fisicamente, pois o corpo padece, e principalmente moralmente. Pelo quê? Uma atitude de insatisfação. Eles não estavam mais satisfeitos. Claro que teve outras coisas, desejo, cobiça, mas para nós aplicarmos ao nosso texto, essa palavra é a chave. Tanto para o filho pródigo, quanto desde o início da criação. Então, este filho, ele se viu insatisfeito com a vida que ele estava levando. Com certeza ele não era maltratado, com certeza o pai dele não o espancava. Pelo que a palavra de Deus diz, o mais velho tinha o costume de trabalhar bem mais pesado do que o mais moço. Que ele diz no finalzinho, a partir do versículo 29. Mas, enfim, ele estava insatisfeito com a vida que ele estava tendo. E ele decidiu viver sem a autoridade do pai, sem regras, dentro dos seus desejos carnais, mergulhado até o pescoço, gastando sua herança no mundo, fazendo festas. E interessante que enquanto ele tinha algo a oferecer, cheio de amigos. Isso é natural, não precisa a gente ver no texto. Isso é algo até os dias, acontece até os dias atuais. Enquanto nós temos algo a oferecer, nós estamos cercados de pessoas. É por isso que o cristão, ele tem que tomar muito cuidado com as pessoas que o cercam. A partir do momento que este jovem, ele gasta tudo, e ele se vê agora quase no fundo do poço, a qual o país estava passando por uma situação muito difícil, foi o que aconteceu? Os amigos o abandonaram, e ele foi morar com uma certa pessoa, a qual esta pessoa o colocou para cuidar de porcos. Ixi, irmãos, olha, para o judeu, naquela época, certos animais, no período do Velho Testamento, até mesmo no início do Novo Testamento, que eram imundos para a sociedade judaica comer. E você comer um porco, um judeu naquela época, tocar num porco, ou comer a carne de porco, você estava comendo realmente algo que não prestava para nada, para a tradição judaica. Imagine só você cuidar dos porcos. Olhe só agora que a humilhação que ele estava sentindo na pele de ter que cuidar de porcos para poder sobreviver. Não sendo muito, ele estava, como é que eu posso dizer, com água na boca, irmãos, na comida dos porcos. A alfarroba que os porcos comiam, a lavagem que os porcos comiam, ele estava com água na boca, ele estava desejando comer aquela comida, e ninguém dava a ele para ele comer. Ele estava moralmente despedaçado. Irmãos, uma aplicação básica para as nossas vidas. Quantas pessoas hoje na atualidade não se afastam da casa do Pai? Quando eu falo Pai é com P maiúsculo, certo? É o Pai Celeste. Por insatisfação. Não é porque naquela igreja tem isso. Não é porque nesta igreja tem isso. Não é porque o pastor é feio. Não é porque a mulher do pastor é isso. Não é porque o irmão é isso. Se afasta da casa do Pai por insatisfação. E quando passa um tempo, passa mais um tempo, você se vê nessa situação de sofrimento. Não de estar desejando comida dos porcos, a alfarroba dos suínos, mas se vê numa situação deplorável, a qual você vai tomar agora esta atitude. Recobrar a sua consciência. Versículo 15 diz: então ele foi, se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Versículo 17 é a chave para a gente. Então, caindo em si, disse. Recobrou a consciência. Agora aqui sim, ele estava no fundo do poço.
Ele até então ainda não estava, mas agora ele estava no fundo do poço. Se viu uma situação realmente deplorável a qual ele estava se encontrando. E ele caiu em si. Aquele desejo de insatisfação que ele tinha antes na casa do pai, agora para ele viu que aquilo que ele tinha, ele era o quê? Considerado um rei. Era luxo, era hotel 5 estrelas. E ele diz: então, caído em si, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. Ele agora não se viu mais num papel ou em uma posição dele ser um filho para poder ele ter aquela boa vida que ele tinha antes. Ele agora queria somente ser um dos trabalhadores do seu pai para comer pão com fartura. Irmãos, aqui é uma situação a qual ele somente enxergou quando realmente ele estava na pior. E isto, não em relação à fome, mas podendo ser relacionado a qualquer circunstância de nossas vidas, qualquer dificuldade, devemos tomar cuidado para que nós não venhamos a nos afastar da casa do nosso pai por insatisfação, por coisas vãs. E corre um perigo de nós estarmos na casa do pai, porém afastados da casa do pai. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas adiantando aqui, economizando o nosso tempo, nós podemos observar que muitas pessoas só voltam para a casa do pai quando se encontram em uma situação deplorável. Quando caem em si, recobram a consciência, sabem e agora enxergam que é melhor você estar na casa do pai do que viver livre, do que viver sem regras, do que viver em um mundo dentro das suas paixões carnais e futuramente uma vida humilhada. E foi isso que aconteceu com este jovem. Versículo 18: Levantar-me-ei e irei ter com ele, com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Irmãos, aqui nós temos algo muito interessante, e que hoje, pessoas que ainda não são crentes, não confessam Jesus como Salvador, elas não fazem. Pessoas reconhecem que Jesus muitas vezes existiu, que Deus é soberano, que Deus é quem pode fazer todas as coisas, mas estas pessoas não têm uma atitude. Vejamos que o jovem, ele recobrou a sua consciência. É um fato. Ele pensou: olhe, os trabalhadores do meu pai vivem melhor do que eu aqui hoje. Ele poderia ter ficado somente com a sua consciência, ter caído em si, reconheceu que estava errado, estava no fundo do poço e ter continuado onde ele estava. Mas é isso que faz toda a diferença na vida de um descrente. É você reconhecer quem é o seu pai verdadeiro, o local de destaque que você pode ter em sua vida. E não é aqui na terra não, é espiritualmente. Mas não somente reconhecer, é você ter a atitude de se levantar e ir à casa do seu pai. Mesmo você sendo um pecador, mesmo você estando no fundo do poço, não é tarde para você se reconciliar com o seu pai, o nosso Deus. E ele se levantou, versículo 18, e foi ter com o seu pai. Ele tomou uma atitude. Ele poderia ter pensado: não, eu vou ficar aqui, vou morrer aqui agora. Com certeza meu pai não quer me ver mais nem pintado de ouro, visto que eu o magoei muito no ato de pedir a minha herança. Mas ele foi ao encontro do seu pai. Só que ele foi se preparando. Ele diz, versículo 18, versículo 19, ele vai, aqui nós podemos ver que ele vai treinando um discurso. Ele vai dizer assim: não, quando eu chegar lá eu vou dizer: pai, é o seguinte, eu sei, pai, que eu pequei contra o Senhor, pequei contra os céus, mas
meu pai, por favor, me tem pelo menos como um dos seus trabalhadores. Me aceite para mim para trabalhar aí na sua fazenda, na sua horta, ou para cuidar dos porcos que o Senhor tem, mas eu quero ser um dos seus trabalhadores, para pelo menos eu poder comer com fartura. Ele foi ensaiando um discurso para o seu pai. Versículo 19, versículo 20. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. Irmãos, atitude digna de um pai. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Irmãos, quem é aquele que quando aceita Jesus Cristo, no lugar de lhe abraçar, ou no lugar de abraçar, ele vai fechar os braços? Nenhum, irmãos. Você pode ser o maior pecador que pode habitar aqui na face da terra. Qual o mais procurado do Brasil hoje? Lázaro. Pode ser um Lázaro da vida, se arrependendo ao Senhor Jesus. O Senhor é fiel para perdoar. Agora tem que ter um arrependimento verdadeiro. Não, pastor, mas aquele homem não tem jeito não. Estuprou, matou, enfim, é psicopata. Os psicólogos dizem que não tem jeito. Tem jeito. A palavra de Deus, ela é poderosa. Quando a palavra de Deus diz que Jesus Cristo veio para poder pregar, mostrar e assim dar a sua vida em resgate de muitos e os perdidos, é porque realmente a sua palavra salva os perdidos. O ladrão da cruz. Até o momento que aquele homem estava sendo pendurado, será que alguém disse, esse homem vai ser um salvo, esse homem ele vai se converter? Ninguém dizia. Então, para a salvação espiritual, não salvação física, não me entendam mal. Claro que para a sociedade aquele homem vai ser totalmente descartado. Não vai ter mais credibilidade, não vai ter mais respeito, não vai ter talvez muitas vezes confiança, mas espiritualmente falando, tem jeito. E ele chegou ao seu pai, e seu pai, mesmo antes de ter o seu filho cara a cara, quando o seu pai, versículo 20, o avistou de longe, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ter chamado teu filho. Vejamos aqui que o pai agora interrompe aquele filho. O filho nem diz, pai, deixa eu ser um dos seus trabalhadores. O pai já corta e não se direciona a palavra para aquele filho, você pode observar. Ele se direciona a palavra para quem? Para o seu criado. Versículo 22. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, veste-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Então o filho mal chegou, nem terminou de dizer o que ele estava dizendo, ou de pedir para ser um dos servos, para poder ter uma vida, comparando a vida que ele estava na terra distante, boa, ao lado do seu pai. O pai não quis nem saber o que é que o filho tinha para dizer. O ato que o filho chegou para ir à casa do pai, ele já abraçou, beijou, fez aquele afago, mandou os servos trazer a melhor roupa, trazer um anel para colocar no dedo do seu filho, calçar o filho que estava descalço e matar um novilho cevado. Não sabemos se era um boi, não sabemos se era um cabrito, se era um bode, enfim. Poderia ser todas estas coisas. Mas a chave é a palavra cevada, que era aquele animal que era tratado a pão de ló. Era aquele animal que era muito bem cuidado, que era justamente preparado para ocasiões especiais. E o pai diz, traz todas estas coisas e vamos pegar um novilho cevado para poder a gente se regozijar juntamente com o nosso filho. Versículo 24, eles começaram a regozijar-se. E, irmãos, aqui nós vimos, até aqui, nós vimos uma atitude de um filho que decide se afastar da casa do pai. Retratando aqui, simplificando,
a humanidade, que desde o início, com Adão e Eva, decidiu se afastar da presença de Deus. E hoje a humanidade, não mais no Jardim do Éden, mas em um mundo totalmente pecaminoso, ainda homens, mulheres, jovens, decidem não se afastar da presença de Deus, pois já estão afastados enquanto ainda não são salvos. Mas eles decidem e escolhem permanecer afastados da presença de Deus, não chegando assim à casa do Pai. Não chegando assim a ter comunhão com o Pai, a desfrutar da casa do Pai, a desfrutar daquilo que o Pai pode oferecer. Vimos isto até aqui. Pecadores, sendo retratados por esse filho, mostrando que Deus, o Pai amoroso, ele abraça a todos aqueles que chegam até ele para a reconciliação. Visto que o filho foi tentar se reconciliar com o pai, e logo o pai, de prontidão, ele conseguiu, abraçou, chegou, fez o afago e se reconciliou com seu filho. A atitude que Deus tem para com o pecador é esta. Ele não quer saber o motivo, ele não quer saber como é que você está, o que você sofreu. Ele está pronto para lhe dar a mão, para lhe abraçar, para trazer perto dele, para festejar juntamente com ele, para lhe dar o melhor. Não, pastor, mas é o melhor, o que é melhor a casa? É a melhor o carro? Não, o melhor espiritual, que é a salvação que você pode almejar. Se Deus lhe der um bom carro, graças a Deus. Uma boa casa, glória a Deus. Se você for bem sucedido no emprego, financeiramente, graças a Deus. Mas se não for, e você for um crente salvo em Jesus Cristo, graças a Deus. Que é isso que tem de mais valioso para a vida de um cristão, é a sua salvação. A partir do versículo 25, para a gente finalizar, aqui nós temos uma atitude que nós podemos aplicar agora dentro da igreja. Que atitude? A atitude do filho mais velho. Ele chegou, viu aquela festança, todo mundo dançando, todo mundo regozijando, comendo o novilho cevado, e ele, oxe, o que é que está acontecendo? E chamou um dos criados e perguntou: o que é isto que sucede? E ele disse: o teu irmão, ele voltou para casa. Irmãos, isso deixou o filho mais velho indignado. Porque ele indagou, né, ele questionou. Versículo 29 diz: mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Versículo 30, vindo porém esse teu filho, visto aqui, irmãos, ó, ele nem considerava mais o irmão dele como irmão dele. Vindo porém este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Ele ficou aqui irado com a atitude do pai. Irmãos, aqui é um grande risco que todos nós, os crentes, podemos correr. Estarmos na casa do pai, como esse filho mais velho, mas por motivos errados. O filho mais velho disse que trabalhou incansavelmente para o pai, mas que não estava desfrutando dos bens do pai. E esse foi o motivo de ira daquele filho mais velho. E a aplicação para as nossas vidas é muito básica. Que todos nós devemos tomar muito cuidado para não estarmos na casa de Deus e não desfrutarmos corretamente das coisas de Deus. Ou, melhor dizendo, não termos um relacionamento íntimo com o nosso Pai. Visto que este filho mais velho, ele trabalhava para o seu pai, ele morava com o seu pai, mas ele estava perdido. Porque ele estava interessado
igualmente ao seu filho, ao filho mais moço, nas coisas que o pai tinha. Ele indagou porque o pai nunca tinha dado nada a ele, nem um cabrito para ele poder comemorar ou festejar no final de semana. E basta o filho mais moço chegar, o pai manda logo matar o novilho cevado. Aqui corremos o risco de sermos esse personagem. De acharmos que estamos no canto certo. Nós estamos no canto certo. Mas com atitudes totalmente erradas. Com impulsos de serviço totalmente errados. Com expectativas de recompensa totalmente erradas. Olha o que é que o pai diz a ele, versículo 31, perdão. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Uma grande verdade, irmãos. Todos nós somos co-herdeiros de Deus. Será que nós nos comportamos de igual modo? Será que nós não estamos querendo a nossa recompensa de maneira antecipada, igual o filho mais moço? Abandonando Deus, não querendo mais estar presente na casa de Deus, juntamente com o Pai, e vivendo agora da maneira como nós estamos querendo, ou da maneira a qual nós julgamos que é correto? Ou será que nós somos o filho mais velho, que estamos na casa do Pai, vivendo na presença do Pai, desfrutando de coisas do nosso Pai, mas com impulso errado, com a expectativa errada? Precisamos refletir sobre estas coisas. Os descrentes são o primeiro personagem, afastados literalmente da casa de Deus, afastados literalmente, fisicamente e espiritualmente do nosso Deus. Mas nós não estamos livres. Nós corremos o perigo de sermos o personagem número 2, o filho mais velho, de estarmos na casa de Deus e cometermos, vou até usar essa palavra, essas atrocidades com respeito ao nosso Pai, sendo co-herdeiros, tendo tudo que o Pai tem, sendo co-herdeiros de todos os benefícios que o Pai pode nos oferecer, mas estarmos trabalhando, estarmos presentes pelo motivo, impulso ou expectativa errada. Versículo 32, entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esta é a vontade de Deus para todos nós. Se tem alguém que não é crente aqui, esta é a vontade de Deus para a sua vida. Que você seja hoje o personagem número 1, mas que você possa recobrar a sua consciência e ter a atitude de se levantar e de se chegar até o Pai. E você, irmãos, que é crente, precisamos todos nós refletir para não sermos o filho número 2. Não estarmos com essas atitudes e pensamentos, impulsos, enfim, totalmente pecaminosas. Ou estarmos na casa do Pai somente por interesse de desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nos dar, para nos proporcionar da maneira errada. Amém? Que esta palavra possa entrar em nossos corações, que possamos refletir com esta parábola, como falei, talvez a mais conhecida dentre todas as de Jesus Cristo, mas que tem muito a nos ensinar para todos nós, tanto para crentes quanto para descrentes. Vamos orar logo após. Vou passar
a palavra novamente para o pastor Júnior. Oremos. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra que nós acabamos de ler e estudar. Ó Pai, que o teu Santo Espírito possa nos encher com a tua verdade. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, possa nos ajudar a termos sempre um bom relacionamento com o Senhor, que é o nosso Pai. Que nós possamos, Deus, estar em tua casa, mas pelos motivos corretos. Podemos, ó Deus, assim ter os impulsos corretos. Ó meu Pai, que o Senhor possa sempre estar nos ajudando a crescermos espiritualmente e nos ajudando, Deus, a sempre mantermos um bom testemunho diante dos homens aqui na terra. Ó Pai, que a tua palavra possa ter entrado em nossos corações para fazer assim a transformação em nosso ser, enchendo o nosso coração com a tua verdade e assim, ó Deus, levando a tua verdade até as nossas cabeças, para que nós possamos agir de acordo com o Senhor quer. Ó Deus, nos abençoa, nos guarda, nos livra de todo mal. E é no nome santo de Jesus, ó Deus, que te oramos. Amém. Obrigado, irmãos, pela atenção. Deus abençoe a todos. Muito bem, vamos concluir com o cântico 112 do nosso seminárizinho. Então a Bíblia nos deu o diagnóstico hoje, né, de gratidão e ingratidão, né? Pois quantos de nós está insatisfeito com a nossa casa, nossos filhos, com o que Deus nos procedeu, né? Quantas pessoas estão insatisfeitas com o que Deus ainda não lhe deu? Então, os relacionamentos, será que há contentamento? Né? O casal vai ficando mais velho, vai olhando para o outro, né? Já vê os cabelos brancos, é o meu caso. Caso do pastor Semires e do pastor Edmilson e outros irmãos que já... Né? Já não tem mais aquela beleza, né? De 16, 17 anos, 18, né? Mas a Bíblia diz que a flor vai murchar. Um dia, né? Vai murchar. Fique certo disso. Tá? Todos que se apaixonam na vida, um dia, tá? Vai ter que presenciar isso na sua vida. Mas se tiver amor verdadeiro, nada vai faltar. Nada. Então, quantos jovens estão satisfeitos dentro dos seus lares, dos seus pais, com a sua casa, né? Sabemos que tem pais que não dão bons exemplos, infelizmente, mas pelo menos com a sua mãe, que é um pai também, passa a ser, né? E aí por diante. Então, é só uma pequena reflexão, já fui pregado, já foi suficiente, só para nós olharmos o quanto existem essas duas coisas, gratidão e ingratidão. E a ingratidão é a pior das coisas que existe. É a pior miséria que existe na vida da pessoa. Então, que possamos ser gratos ao nosso Deus, pelo Pai que temos, pelas maravilhas que Ele fez e faz em nossa vida, pelos suprimentos no nosso dia a dia e por tudo que Ele nos concede. Amém? Vamos cantar o 112. Também nessa palavra, porque a palavra de Deus está sendo cantada. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder e medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa é edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir, e a família que habita dentro dela no Senhor espera.
escada sobre a rocha. Não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Amém. Porque o amor dele é eterno por nós, né? Dura para sempre. Vamos orar, finalizando o culto, né? Pedir a Deus que nos dê contentamento em nossas vidas, né? Nosso Deus e Pai Santo, mais uma vez rogamos a Ti. Obrigado pelas Tuas bênçãos já derramadas por esse dia. Ó Deus, somente a Tua presença nos satisfaz. Ó Pai, a Tua vontade em nossas vidas, com os nossos familiares e irmãos em Cristo. Nessa noite, é o nosso maior contentamento. Estar unidos, juntos, louvando-Te e engrandecendo. Como uma família que o Senhor, ó Deus, chamou, escolheu. E está, ó Deus, preservando neste mundo. Abençoa, meu Deus, tira de nós atitudes do primeiro filho. Tira, ó Pai, de cada um de nós a ingratidão, o desrespeito, ó Deus, a falta de sabedoria no trato para com os pais. Que o Senhor dê sabedoria aos nossos jovens, adultos, adolescentes também, para lidar com cada situação e saber conseguir se colocar na posição em que Deus a colocou. Abençoa grandemente, ó Pai, esse final de semana e também, ó Deus, o início da outra que vai começar. Abençoa grandemente, meu Deus, Teus planos de propósito para a Tua igreja, Teu povo. Ó Deus, que o Senhor faça fluir rio de água viva no interior de cada um, que a alegria seja plena como foi a volta daquele filho para a casa dos seus pais. E o regozijo continue sendo, ó Deus, uma motivação maior de estarmos vivendo para Ti e para fazer o Teu trabalho santo. Em nome de Jesus, nos abençoe, nos guarda, nos livra do mal, dando uma boa semana, Tua presença, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos, uma boa noite.